Isso aqui é urgente. O ministro Fux anulou os processos contra os réus do 8 de janeiro. Existe algum jeito melhor da gente começar o final de semana do que com justiça e com esperança? O que eu vou te mostrar hoje é a história de uma mudança radical de postura que nós presenciamos no Supremo Tribunal Federal. No que pode levar alguém do deboche mais cínico até as lágrimas expostas em praça pública? Livre, leve e solto. STJ concede liberdade a MC Oruan, preso por envolvimento com facção criminosa. É isso mesmo. O Superior Tribunal de Justiça concedeu liminar para revogar a prisão preventiva do cantor Mauro Davi dos Santos, conhecido como Oruan, que foi preso em 22 de julho. A decisão determina a substituição da custódia por medidas cautelares e vale até o julgamento do recurso ordinário. Enquanto envolvidos com o crime são soltos, Moraes determina que Débora do Batom comece a cumprir pena na prisão. É isso mesmo. Com a rejeição final dos recursos apresentados pela defesa, Débora Rodrigues dos Santos, condenada pelos atos do 8 de janeiro, começará a cumprir pena de 14 anos. A decisão foi assinada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal após esgotamento das possibilidades de apelação. Quem está de olho em tudo isso e punindo é Trump. Dessa vez, ele revogou o visto do presidente aliado de Lula e fez a esquerda surtar. É isso mesmo. Os Estados Unidos anunciaram que vão revogar o visto do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, após ele participar de uma manifestação pró-Palestina em Nova York. O Departamento de Estado classificou suas declarações como imprudentes e incendiárias. Em sua conta no X, na manhã desse sábado, Petro afirmou que já está em Bogotá e confirmou a cassação do documento. Isso aqui é urgente. O ministro Fux anulou os processos contra os réus do 8 de janeiro. Então, bom dia pra você. E me diz uma coisa, existe algum jeito melhor da gente começar o final de semana do que com justiça e com esperança? Porque foi exatamente isso que foi trazido para o nosso coração a partir do que acabou de acontecer com a notícia de que o ministro Luiz Fux passou a votar para declarar a nulidade de todos os atos do STF nos casos dos réus do 8 de janeiro. Ele basicamente aplicou toda a fundamentação que ele já tinha aplicado no seu voto no processo contra Bolsonaro, e pegou isso e aplicou, trouxe agora também para os casos dos perseguidos políticos do 8 de janeiro. Mas isso aí importa? Muda o resultado? Eu vou te contar por que isso é importante no final, e eu vou começar traduzindo esse voto para você de um modo muito simples. O ministro Fux, ele está votando para derrubar tudo, para não deixar pedra sobre pedra, em todos, absolutamente todos os casos do 8 de janeiro e da trama golpista. E se você gostou disso, já deixa aí um like, senta o dedo no like para animar mais gente nesse sábado. E olha só o que o ministro Fux fez em primeiro lugar, segundo a Globo News. O ministro declarou a nulidade de todos os atos, inclusive do recebimento da denúncia e a incompetência do STF para julgar a ação penal, assim como fez o julgamento do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. Mas não é só isso, gente. Calma que fica melhor. Na análise de um caso criminal, um juiz analisa duas coisas. Primeiro, se o processo é válido ou não, se ele é válido ou se ele é nulo, então. E essa é a primeira parte. E depois o juiz vai lá e analisa o mérito do processo, ou seja, se os réus devem ou não ser condenados, se eles são ou não culpados. Então, depois de dizer que os processos são nulos, que eles não ficam de pé, que eles não têm validade, o que derruba tudo, veja então o que o Fux disse em relação à segunda parte, em relação ao mérito dos processos, ou seja, em relação aos réus serem ou não culpados. E aqui ele examina as provas, os fatos e a aplicação da lei. Dá uma olhadinha aqui no que o ministro decidiu. Ministro Luiz Fux, na verdade, essa apresentação dele diz respeito a um julgamento que aconteceu lá atrás, em maio, e que ele pediu vista. Agora, então, ele apresenta essas decisões em relação a 2 réus. Para um réu, que é uma mulher, ele acabou defendendo a absolvição. E para o outro, ele acabou diminuindo a pena que tinha sido já colocada ali pelo relator e seguida por pelo menos 2 ministros da primeira turma. Então, para o primeiro caso, o ministro Luiz Fux entendeu o seguinte, que Cristiane Angélica Dumont Araújo, que veio de Santa Catarina,
Catarina para os atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, ela pôde ser absolvida. No entendimento do ministro, ela foi acusada de participar das invasões, mas não havia ali provas contra ela, que nas imagens avaliadas não se mostra a mulher de 59 anos cometendo nenhum tipo ali de problemas, assim, de mexer ali com os bens públicos mesmo, né, de atacar. Não quebrou um azulejo, é óbvio. O que a gente fala em relação à maior parte dos réus ali, não tem prova de que eles quebraram um azulejo. Os bens públicos. Então ele acabou entendendo que seria necessário a absolvição dessa ré. E no caso de Lucimário Benedito de Camargo Gouveia, que veio de Goiás aqui para Brasília no 8 de janeiro de 2023, o ministro entendeu que ele deve ser condenado apenas a 1 ano e 6 meses de prisão por deterioração do patrimônio tombado. Ele acabou abrindo mão, então, das penas para esse réu no que diz respeito, então, aos outros crimes, como, por exemplo, incitação ao crime. Esse foi, então, o entendimento do ministro Luiz Fux em relação a esses dois casos, sendo que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal já tinha tido formado maioria, para poder, então, condenar esses dois réus a 14 anos de prisão por pelo menos 5 crimes que foram listados pelos ministros da primeira turma. Leilane. Você entendeu? Você entendeu o que aconteceu? Fux decidiu de forma totalmente técnica, como um juiz, como todo juiz deveria fazer. E como ele já tinha feito antes nos casos da Débora e no caso do Bolsonaro. Então entende aqui, na primeira parte, em relação a esses dois réus, em relação aos preliminares, à validade desses casos, ele declarou a nulidade de todos os atos do STF, dizendo que o tribunal não tem competência para julgar réus sem foro privilegiado. E esse mesmo argumento que ele usou aqui, que tinha usado no caso Bolsonaro, se estende para todos os outros casos do 8 de janeiro. Ou seja, em relação a todos, ele vai revisar os julgamentos, ele vai se posicionar dizendo que são todos os casos absolutamente nulos. E aí, na segunda parte da análise que o juiz faz na hora de decidir a condenação ou absolvição, na segunda parte, quando o juiz olha o mérito, aí o Fux individualizou a conduta de cada um, olhou o que tem de prova, o que tem de comportamento de cada um, avaliou isso e inocentou aquela ré de 59 anos em relação a quem não tinha nenhuma prova de crime contra ela. E condenou outro réu apenas pelo crime de dano, porque ele de fato quebrou alguma coisa lá no 8 de janeiro, e aí condenou a pouco mais de 1 ano de prisão, e não a 14 anos como os outros políticos de toga tinham decidido. Gente, essas decisões do ministro Fux são extremamente importantes, porque elas plantam, mais uma vez, os fundamentos de uma futura anulação desses casos pelo Supremo quando o cenário político for propício, seja com uma vitória da direita nas eleições de 2026, seja com uma nova composição do Supremo Tribunal Federal. Fux está fazendo certo. Ele está anulando os processos que são e sempre foram nulos e, no mérito, está analisando caso a caso. Quem fez, quem não fez, tem prova, não tem. Parabéns, ministro Fux. A justiça e as famílias dos perseguidos políticos agradecem. O Brasil agradece, porque sem ter justiça, sem ter ordem, a gente não tem como construir prosperidade. Você já parou para pensar no que pode levar alguém do deboche mais cínico até as lágrimas expostas em praça pública? O que eu vou te mostrar hoje é a história de uma mudança radical de postura que nós presenciamos no Supremo Tribunal Federal, entre o final de 2024 e agora, 2025. Eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo de hoje como os ministros começaram rindo, escarnecendo de deboche e terminaram agora chorando, e literalmente chorando. Eu não estou falando de especulação, eu estou falando de fatos, de comportamentos públicos que mostram essa transição da mais pura ironia até a emoção mais crua. Parece que está havendo uma jornada aí, que começou com a percepção de impunidade, eles achavam que eles iam ficar impunes, então eles tinham essa percepção de impunidade, e tudo isso culminou na constatação da vulnerabilidade. Eles constatando efetivamente que eles são, sim, vulneráveis, embora eles não acreditassem nisso, em princípio. São os juízes supremos que começaram achando que não ia dar nada para eles. E agora eles estão terminando muito, muito mal, porque eles perceberam que sim, está dando alguma coisa para eles sim, e está dando muito ruim. Isso tudo impacta a nossa justiça e a nossa liberdade. Então fica comigo até o final, porque o que a psicologia diz sobre isso pode te chocar.
O palco para essa mudança de postura do STF começou a ser montado no final de 2024. No dia 6 de novembro de 2024, após a vitória do Trump nas eleições americanas, os ministros do STF foram flagrados fazendo piadinha. A conversa deles era sobre quem ia ter o visto cassado para os Estados Unidos. O Barroso, o Flávio Dino, o Gilmar Mendes, o Toffoli, o Moraes, o Cássio Nunes eram os que estavam presentes naquela rodinha dos escarnecedores. E esse episódio ele foi noticiado por uma das principais porta-vozes do regime, a esquerdista Mônica Bergamo. Vocês devem lembrar muito bem desse episódio. Os ministros do STF fazem piada sobre quem terá visto para os Estados Unidos cancelado por Trump. A gente nunca vai se cansar de mostrar esse print, porque isso aí é o tipo da reportagem que envelhece mal. Então a gente faz questão de ficar retornando aqui, relembrando essa reportagem e essas piadinhas. Bom, bonito, né? Então essa postura de zombaria não foi um caso isolado, não. Isso ainda veio a se repetir mais tarde. E em 18 de março de 2025, houve um jantar na casa do Alexandre de Moraes e vários ministros do STF foram nesse jantar. O Barroso, o Gilmar, o Toffoli, o Fachin, o Nunes Marques, o Fux foi também, Flávio Dino. Eles foram a esse jantar. E a gente não pode esquecer que esse jantar se tornou palco de chacota. Vamos lembrar agora o que aconteceu nesse jantar. Eduardo Bolsonaro vira alvo de chacota em jantar na casa de Moraes. Vocês devem lembrar também muito bem disso. O alvo da chacota era o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo tinha anunciado poucos dias antes que ele estava exilado nos Estados Unidos e um dos motivos desse exílio era o temor de que o seu passaporte fosse apreendido pelo regime. Então, como ele anunciou que ele ia sim permanecer nos Estados Unidos, que ele realmente tinha tomado essa decisão, aí o Moraes deu uma decisão negando o pedido de apreensão do passaporte para o Eduardo sair na história de histérico, né, de bobo, né, para o Eduardo ficar ridicularizado na jogada. Mas o Eduardo, mesmo diante disso, ele permaneceu muito sabiamente aqui nos Estados Unidos. E voltando, durante esse jantar, o Eduardo ele foi chamado de frouxo, de bananinha, né, os convidados ficaram ridicularizando e a imprensa fez questão de informar isso. Então, esses episódios de deboche e ironia demonstravam que tinha uma clara crença na própria impunidade. A preocupação de perder o visto e o exílio de um opositor político eram tratados com total desdém. Havia uma crença sólida na ideia de que as consequências que afetavam os outros não os alcançariam jamais. A magistratura parecia revestida de uma armadura, de uma superioridade que permitia essa postura. A máxima de que a corte está acima de tudo, para eles, era uma garantia de que nada iria atingi-los. E por isso eles podiam se permitir esse escárnio. Então, com a posse do Trump, no final de janeiro desse ano, e a sucessão das medidas tomadas por ele contra o regime, esse cenário de escárnio ele foi se modificando. E em julho desse ano, então, foram anunciadas as tarifas de 50% para os produtos brasileiros, todo mundo lembra. No mesmo mês, foram cancelados os vistos de 8 ministros do STF e seus respectivos familiares. E, além disso, foi imposta a Magnitsky ao Alexandre de Moraes. Em setembro, agora, foi anunciada mais uma leva de cancelamento de vistos de autoridades, inclusive de pessoas do gabinete do Moraes, e também a extensão das sanções Magnitsky a Viviane Barces de Moraes, ao Instituto Lex e ao Escritório de Advocacia da Família. E no bojo desses acontecimentos, os humores desses ministros eles foram se modificando. Os humores no STF foram sofrendo essa transformação. Primeiro veio uma declaração já bem tristinha do Barroso. Vamos assistir aqui um vídeo em que ele aparece bem triste. Um conflito, antes pelo contrário, acho que o conflito faz mal para o país. Portanto, é uma nota que esclarece que o Supremo cumpriu o seu papel dentro da Constituição e das leis, com o devido processo legal, todos têm o direito de defesa e, portanto, é apenas uma justificação para o mundo entender que nós estamos fazendo um julgamento público, transparente, dentro da mais absoluta legalidade por padrões internacionais, de uma denúncia que foi oferecida pelo Procurador-Geral
da República. De modo que é uma defesa do que o Supremo faz sem procurar conflito com ninguém. E depois, o Gilmar Mendes, claramente #chateado. Vamos assistir aqui o Gilmar. Aproveitando, vocês, procede que vocês têm se reunido ou têm gerado incômodo às decisões do ministro Moraes, têm pedido para ele, de fato, maneirar as decisões em relação à trama golpista, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro? É verdade que nós temos nos reunido para conversar sobre os efeitos dessas sanções e temos tido conversas a propósito disso, como é natural. Nenhum incômodo quanto a decisões do ministro Alexandre de Moraes, que, como eu já disse em outro momento, cumpriu e cumpre um papel importantíssimo na defesa da democracia brasileira. E nós o apoiamos de maneira inequívoca. Então, isso tem que ficar bastante claro. Nós estamos tomando decisões, e não são só decisões, ele é apenas o relator, mas estamos tomando decisões colegiadas, seja no pleno, seja na turma, em nome do Supremo Tribunal Federal. E vocês... Então aí você já percebe, pela postura do Gilmar, que ele está ali numa situação de vulnerabilidade. Ele não está ali cheio de si, ele está olhando para baixo. Você vê pelo comportamento dele que ele não está muito confortável. Ainda não havia um choro público, mas aquela armadura de intocabilidade já apresentava rachaduras bem visíveis. Então a emoção, que antes era disfarçada de ironia, aquela emoção começou a transparecer de forma mais explícita nos discursos e em certas atitudes. A ilusão de que eles estariam sempre acima de qualquer consequência externa ou da reação popular e política, essa ilusão, ela já começava a se desfazer bem rapidamente. Então a gente chegou a essa última semana, após um período em que a Corte se viu cada vez mais mergulhada no turbilhão político de 2025, nós presenciamos algo que poucos imaginariam. Os ministros do Supremo Tribunal Federal manifestando emoção e chorando mesmo publicamente durante sessões oficiais. Aquela ilusão que eles tinham de invulnerabilidade que prevalecia no final de 2024 e no início de 2025, aquela ilusão finalmente colidiu com a dura realidade. Então, na segunda-feira, o Barroso ele foi entrevistado no programa Roda Viva da TV Cultura. Em algum momento na entrevista, ele foi às lágrimas, assim, literalmente falando, ele foi às lágrimas quando ele começou a falar dos imigrantes venezuelanos. Vamos assistir ao vídeo. Do corpo, era uma cena muito chocante mesmo. E aí, eu continuo emocionado quando falo isso. Aí eu falei para eles assim, vocês são muito bem-vindos aqui. Aqui é um país o Brasil é um país que acolhe as pessoas. Aí levantou-se esse senhor para agradecer. E foi isso que me emocionou na hora. Mas é só para dizer esse é o Brasil. Que acolhe a todos, não discrimina ninguém. Então vocês viram que quando ele começou a falar dos imigrantes, ele deu uma desabada ali. Isso não é muito comum acontecer, você sair desabando, né, quando você está dando entrevista, falando, ainda que seja sobre coisas tristes, né, como os imigrantes da Venezuela, enfim. Ele desabou. Isso aí pode ser que signifique alguma coisa. No final desse vídeo eu vou dar a minha opinião sobre isso. Enfim, depois teve a sessão de despedida do Barroso como presidente do STF na quinta-feira. Vamos assistir aqui também mais um momento em que o Barroso ele dá uma emocionada. Vamos assistir aqui. Minha gestão com uma imagem que eu utilizei na minha sabatina e que eu acho que é uma boa imagem para viver a vida. A gente na vida está sempre se equilibrando. Viver é andar numa corda bamba. E a gente está sempre sujeito a errar.
e a gente se equilibra, inclina um pouco para um lado, inclina um pouco para o outro e vai seguindo na corda bamba. Às vezes, quando tudo vai muito bem, a plateia tem a impressão de que a gente está voando e a vida é feita de algumas ilusões. Mas o equilibrista que somos todos nós, a gente tem que saber que está se equilibrando. Porque se a gente passar a acreditar que está voando, a gente cai. E na vida real não tem rede. E, portanto, a jurisdição constitucional que a gente presta, eu acho que deve ser exercida da mesma forma com que eu acho que a vida deve ser vivida. É com integridade, muito importante, com civilidade, com idealismo, com bom humor sempre que possível, mas, sobretudo, com humildade. E é com esse sentimento que eu encerro a minha presidência, agradecendo a todos. Está encerrada a sessão. E aqui, as lágrimas. Gostaria de agradecer muito especialmente, do fundo do coração, a todos os ministros, colegas e amigos aqui do Supremo, pela parceria, pelo apoio, pela coragem e pela relação construtiva e harmoniosa que tivemos. Tenho muito orgulho de ter dividido com todos a aventura de defender a Constituição, a democracia e a justiça nesse país complexo, mas fascinante, que todos amamos. É motivo de alegria para mim e uma sorte para o país saber que o tribunal estará agora nas mãos honradas e sob a mente brilhante do meu querido amigo de quase toda a vida, Luiz Edson Fachin. Uma das melhores pessoas que conheci ao longo de toda a minha jornada, que já vai longa. Muito obrigado a todos. Para coroar o dia, a gente ainda teve também as lágrimas do Gilmar Mendes falando sobre o Alexandre de Moraes. Os meus encômios ao papel singular, diria eu, sem exagero, acho, quase ou verdadeiramente heróico desempenhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, ministro Gilmar. Vocês viram, então, uma sequência de choro da parte dos ministros do STF. E na psicologia, existe um fenômeno chamado deslocamento. É quando sentimentos fortes e difíceis de lidar diretamente, como arrependimento, vergonha, ou até mesmo uma profunda tristeza, frustração com a própria situação, quando esses sentimentos não são expressos em sua causa original, mas eles são transferidos para uma outra manifestação. Então, as lágrimas públicas que agora a gente está testemunhando podem ser isso. É como se o peso das consequências, da exposição, das críticas, da percepção de vulnerabilidade, que antes eram rechaçadas com escárnio, agora isso encontrasse uma nova válvula de escape. O choro, nesse contexto, seria o deslocamento dessas emoções mais profundas, a expressão mesmo de um arrependimento que não pode ser dito, de uma vergonha que não pode ser confessada, ou até mesmo uma tristeza que surge quando a ficha finalmente cai e a ilusão do poder absoluto se desfaz. O mesmo tribunal que parecia intocável e que se permitia a ironia, agora exibe a sua fragilidade humana de forma aberta. Essa inversão de papéis é um claro sintoma. Um sintoma de que a politização atingiu o ponto crítico e que as pressões, outrora desprezadas e ironizadas, agora pesam de forma real e dolorosa. A percepção de que nada vai acontecer com ele se quebrou. E a resposta emocionada veio à tona. Essa jornada da ironia, do deboche, até a emoção e as lágrimas,
tudo isso ocorrendo entre 2024 e 2025, revela um ponto fundamental: o esvaziamento da percepção de impunidade institucional. Quando juízes se envolvem tão profundamente na política e a ilusão de que estão acima de qualquer consequência se desfaz, o resultado é esse abalo verdadeiramente existencial. Talvez diante de tanta emoção e do visível impacto psicológico dessa transição, não seria de todo mal que alguns dos ministros considerassem a busca por apoio profissional. Quem sabe um bom terapeuta possa ajudá-los a lidar com o arrependimento, a vergonha, a tristeza que eles parecem estar apresentando por detrás dessas lágrimas. Então deixa aqui nos comentários o que você acha dessa montanha-russa emocional na Suprema Corte. Se você gostou desse vídeo, dessa análise, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos para espalhar a discussão, inclusive para os inimigos também. E, claro, se inscreva no canal para não perder as próximas análises. Até a próxima. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.